Enquanto me apaixono, se sentindo prisioneira na fazenda de Augusto, Renata recebe as ordens do fazendeiro, que a proíbe de sair da cruz do amor. Chateada, a moça diz que não está se sentindo bem sem sua liberdade e espera que esta situação se resolva logo, pois, apesar de estar em uma jaula de ouro, não deixa de ser uma jaula. Na delegacia, Jerônimo continua insistindo com o sogro que precisa falar com sua esposa, pois o futuro do casamento e dos dois depende disso. Porém, Gonçalo, enfesado, diz ao genro que isso terá que esperar, pois a situação com a polícia é grave, portanto é melhor ele não insistir. Matias, para variar, se posiciona como papagaio de pirata. E Jerônimo, tentando ser educado, avisa que sabe que estão escondendo coisas dele e não se sente tranquilo, jurando que vai descobrir o que é. Gonçalo ameaça o rapaz e diz: para o seu bem e para o bem da Renata, não faça isso. Só para variar, o Pitbull se mete e diz: você escutou Jerônimo, por isso não tem mais nada o que fazer aqui. Mas logo que o cara sai, Matias insiste com o pai para que ele conte o que aconteceu com Renata, porém o empresário diz que não pode dizer nada. Constanza aparece chorando e implora para que o irmão tire Honório da cadeia. No interior, Augusto ordena a Ezequiel para avisar a todos de sua fazenda que ninguém pode comentar que Renata vai ficar por ali. O capataz quer saber se a moça vai ficar por muito tempo e o fazendeiro diz que talvez sim. Ezequiel tenta ser engraçado e pergunta se Renata vai ser como se fosse mulher do patrão. Augusto perde a paciência, dá um esporro no empregado e diz que ele está ali para cumprir ordens e não para ficar especulando. Na capital, desesperado, Jerônimo procura Regina, dizendo que sabe que algo aconteceu com Renata e a família está escondendo dele. Por isso precisa da ajuda da amiga e quer que ela tente tirar a sopa do namorado, para ver se o homem revela algo de útil. Olha a situação que o cara coloca a coitada da fisioterapeuta. Sem ter o que dizer, a moça promete tentar e Jerônimo vai mais fundo no processo, comentando que tem certeza que o sumiço de sua esposa tem a ver com o que está acontecendo com a empresa de seu sogro. Regina tenta por panos quentes na situação, mas Jerônimo não é burro e diz: pensa bem, Regina, tudo coincide. A empresa Monterrubio está à beira da falência, o Honório na cadeia e a Renata desaparecida. É muito estranho. A fisioterapeuta lembra que Renata deixou de trabalhar na empresa há muito tempo. E se fossem atrás de mais alguém, primeiro seria atrás de Matias ou do próprio Gonçalo, mas não atrás de Renata. Regina resolve cagar pela boca e diz: e se a Renata fez um acordo com Gonçalo para desaparecer? Não pelos problemas da empresa, mas sim para fugir de você? Pronto. O cara que não é nada paranoico já fica cheio de minhoca na cabeça. Ele tenta negar, mas a mulher insiste e diz que talvez a moça não tenha encarado bem a aproximação do moço e resolveu dar um tempo. Só que dessa vez Jerônimo não se deixa embriagar pelos ouvidos e diz que não é nada daquilo, pois tem absoluta certeza de que Gonçalo está escondendo alguma coisa para proteger Renata de alguém que quer prejudicar a moça. E naquela noite, Augusto se obriga a dar satisfações a Roberta. Ele liga para a moça, pedindo desculpas por não ter avisado que ia deixar a capital, se justificando e dizendo que surgiu uma emergência. Do outro lado da linha, Roberta deixa claro que dessa vez vai deixar passar, mas espera que isso não volte a acontecer. Agora ela quer saber quando o fazendeiro volta para a capital e ele diz que vai demorar. A moça sugere ir ver o amante na fazenda, só que ele diz que não é conveniente e encerra a ligação. Conversando consigo mesmo, Augusto diz que gostaria muito de ser visto pelo povo da fazenda bonita com ela e só não faz isso porque ela corre perigo. Porém, adoraria que Linhares soubesse que ela está na sua fazenda e com ele. Na capital, Selena chega na mansão dos Monterrubio e pergunta por que Roberta tá com aquela cara de feliz. A moça disfarça e Selena reclama, dizendo que Augusto não voltou a ligar para ela e não sabe nada do cara. Roberta se diverte e ainda pergunta se a amiga já pensou se o cara, por acaso, já não está com outra. Constanza e Matias chegam em casa e César se despede, dizendo que volta no dia seguinte. Adriana, por sua vez, quer saber notícias de seu pai. Enquanto isso, cada um em seu espaço, Renata e Jerônimo pensam um no outro. Ela está preocupada com o bolo que deu e no que o marido deve estar pensando. E ele, preocupado em descobrir onde a esposa está. Na casa de Constanza, Adriana conta a Matias que César disse desconfiar que foi Roberta quem fez as fotos dele com Constanza e mandou para Honório. Matias quer saber se a moça acredita nisso e Adriana jura que a megera da esposa do rapaz é capaz de tudo. Pitbull, por sua vez, diz que o contrato pré-nupcial que fez com Roberta saiu com um erro e agora é válido por 10 anos. Adriana se apavora e jura que isso não foi erro.
O rapaz comenta que a esposa quer que ele fique casado com ela pelo menos durante os 12 meses que prometeu. Porém, a garota grita e avisa ao rapaz para não ceder aos caprichos de Roberta ou nunca mais vai conseguir se livrar da mulher e diz: "A Roberta está enganando você, Matias. Ela é uma pessoa má. Ela quer te prejudicar, ela quer te prender. A Roberta já passou dos limites e está na hora de você botar um ponto final nisso, Matias." No dia seguinte, na delegacia, Honório é levado para o presídio. Constanza chora pelo marido. O preso pede a Matias que cuide de sua esposa e de sua filha, e a Gonçalo que encontre Branca. Do outro lado da cidade, Branca está com um advogado, que comunica que naquele exato momento devem estar levando Honório para o presídio e ele deve ficar lá por muitos anos, pois as provas que apresentaram são muito contundentes. A maluca, satisfeita, manda o advogado seguir para a próxima pessoa da lista. Nesse meio tempo, Carlos liga para Jerônimo dizendo que os vinhedos podem estar enfrentando uma praga e ele precisa voltar. O cara resiste, mas, diante da gravidade do problema, acaba mudando de ideia e promete voltar naquele mesmo dia para a fazenda. Na Cruz do Amor, Renata aparece para tomar café da manhã usando as roupas do fazendeiro e se sentindo ridícula. Augusto diz que vai fazer compras para ela e quer que a moça faça uma lista de tudo o que ela precisa. A moça diz que não precisa de nada, mas ele argumenta que pode fazer a clausura dela mais prazerosa. Só que Renata insiste em dizer que não se sente bem se escondendo como culpada por algo que ela não fez, e o fazendeiro comenta que naquele momento é o melhor, para evitar que Branca prejudique ainda mais a empresa e a família dela. Na empresa, Soto avisa que o contrato é legal e para anulá-lo, os dois precisam aceitar. Matias diz que vai falar com Roberta e sabe que ela não vai se negar a aceitar a anulação do contrato. Se lembrando das palavras de Adriana, Matias deixa a empresa, disposto a resolver a situação com a esposa de uma vez por todas. E no povoado, Alzira procura Marina para contar sobre a proposta de Álvaro para fazer o teste de DNA. A médica se revolta e diz que o cara vai ter que fazer o exame de qualquer jeito, pois ela mesma vai solicitar por via legal. Na capital, Adriana e Constanza conversam sobre as arapucas de Branca. A mocinha pede que a madrasta perdoe seu pai, mas a socialite diz que prefere não conversar com ela sobre aquele assunto. Adriana então quer saber se a mulher está apaixonada por César, e Constanza diz que não, mas pelo menos o rapaz confia nela. Enquanto Honório curte seu primeiro dia no presídio, na casa de Constanza, a socialite muda de assunto e diz que gostaria que a menina começasse sua reabilitação, sugerindo Regina, que é fisioterapeuta. E, quando Constanza sai para ligar para a amiga, Adriana comenta consigo mesma que agora que sabe que a madrasta não está apaixonada por César, pode dar continuidade ao seu plano para fazer seu pai e ela reatarem o casamento. Nesse meio tempo, em Enseada, Paulinho vai até a Cruz do Amor procurar pelo pai, mas encontra Renata. A moça quer saber quem é o pai do menino e ele diz que é filho de Ezequiel. Renata pergunta por que o garoto não está na escola e ele explica que não teve aula naquele dia. O menino escuta a voz de Augusto e quer sair correndo, mas a garota o impede e o menino explica que, se o patrão encontrá-lo ali, vai brigar. A moça tenta saber mais, porém o garoto consegue fugir. Augusto avisa que vai à cidade fazer as compras e a moça diz que precisa mesmo fazer uma lista. Na capital, em seu apartamento, Jerônimo recebe a notificação do divórcio e o oficial explica que, com aquele documento, ele está oficialmente divorciado da esposa. Na Cruz do Amor, Renata termina a lista das coisas que precisa e entrega a Augusto, agradecendo a gentileza do cara. Antes de sair, ele deixa claro que já avisou a todos os funcionários que ela é a dona e senhora daquele lugar. Na capital, Jerônimo lê o documento que acabou de receber e não acredita que seu casamento acabou. Ele começa a relacionar a situação com o sumiço de Renata e acha que Regina talvez tivesse razão. Porém, não entende porque a moça não disse tudo na cara dele. Na mansão dos Monterrúbio, Josefina e Roberta tomam café da manhã, comentando sobre a prisão de Honório. Josefina diz que achava melhor que fosse Gonçalo, e Roberta se irrita, deixando a mãe sozinha. Na empresa, Gonçalo diz a Soto que não podiam ter deixado Honório Pinhões para o presídio e diz ao advogado para dar um jeito na situação, avisando que, quanto a Renata, ele não precisa se preocupar. Matias chega à mansão e conta a Roberta que tentou anular o contrato pré-nupcial, mas não foi possível, e a única maneira de fazer isso é os dois entrarem em acordo. Por isso, ele gostaria que a moça o acompanhasse no dia seguinte até o cartório, para que os dois assinem juntos a situação. Roberta começa com o mesmo mimimi de sempre e Matias se irrita,
dizendo que não está nem aí para ela e não quer continuar casado com ela. Do outro lado da cidade, Josefina se encontra com Antônio e conta que a empresa de Gonçalo está indo à falência. Por isso, precisa saber exatamente de quanto se trata a herança que Roberto deixou para a filha. Antônio lembra que os dois ainda não combinaram se Regina deve ou não saber qual das duas moças é sua filha. Josefina concorda, mas lembra que a data de cobrar a herança está se aproximando e diz: "O aniversário de 25 anos das minhas filhas está se aproximando e é nessa data que a Regina deve dar a uma delas o que é de seu direito, ou seja, a herança que o pai deixou." Enquanto fala, ela lembra do dia em que descobriu que Roberto deixou Roberta de fora do testamento, apesar do cara ter prometido incluir a bastardinha. Antônio diz que, para cobrar a herança, Regina teria que saber quem é a filha e a mulher responde: "Ai, Antônio, meu Deus, confia em mim. Eu sou uma especialista em fazer essa pobre mãe sofrer porque roubaram a filha dela e ela não vai encontrá-la." O toureiro não gosta do comentário e manda a comparsa não se meter com Regina, avisando que tudo o que ele quer é separá-la de Gonçalo. Na mansão, a DR entre Matias e Roberta continua. A moça diz que não vai fazer o que ele está pedindo e não aceita a proposta do rapaz, pois dentro dos próximos 10 anos, ele pode se apaixonar por ela. A discussão continua até que Roberta avisa que não vai dar o divórcio, pois pretende usufruir do sobrenome da família e do dinheiro do marido pelos próximos 10 anos. Furioso, Matias revela que a moça está muito enganada, pois a empresa do pai está indo à falência, e ele não tem dinheiro, pois nada está em seu nome. Portanto, ele só seria obrigado, segundo o contrato, a arcar com as despesas do filho e não com as dela, que acabou de ficar com uma mão na frente e outra atrás. Bem feito, Robertinha. No interior, Augusto nem dá bola para a lista de Renata e vai comprando o que dá na telha. Ezequiel leva Paulinho para ficar com Alzira na plantação e o garoto começa a ajudar a mãe a procurar folhas amareladas. O menino conta que viu Renata na Cruz do Amor e ela é bem bonita. Jerônimo chega arrasado na fazenda e Lázaro pede para dar uma saidinha, sem perceber que o patrão não está bem. Carlos aparece e Jerônimo conta que antes de sair da capital, recebeu a sentença do divórcio. Ele conta que não deu entrada no processo e achou que Renata teria desistido do processo, mas agora tudo acabou e ele a perdeu para sempre. Enquanto isso, na capital, Gonçalo vai atender a polícia que está procurando por Renata. O empresário diz que a moça não está na empresa e não sabe onde ela se encontra. O policial avisa que não adianta esconder a moça, pois vão encontrá-la mais cedo ou mais tarde, porém o empresário não se dobra e manda os policiais embora. Na casa de Constanza, Regina começa a fisioterapia em Adriana, que reclama da vida e diz que gostaria que tudo se resolvesse de uma vez. A mulher, triste, avisa que tudo vai acabar dando certo, lembrando que é a rainha da paciência por não ter desistido de procurar por sua filha por tantos anos. Constanza concorda e diz que imagina o que a amiga tem passado e comenta que está preocupada com Renata, pois a moça foi embora, sem dizer para onde. Na Cruz do Amor, Augusto chega cheio de sacolas e a moça reclama do exagero do fazendeiro. O homem se justifica, dizendo que comprou tudo para ver a moça um pouco mais feliz. Ela muda de ideia e diz que vai provar todas as roupas que ele comprou. Na Bonita, Jerônimo avisa Carlos que vai focar em descobrir quem é o assassino de seu irmão e na produção do vinho em homenagem a ele. Afirmando que perdeu Renata, diz que não resta mais nada a fazer, a não ser se preocupar com a fazenda, e pede ao agrônomo que explique sobre a praga. Carlos avisa que ainda não descobriram que praga é, mas se for a mesma que assolou todos os vinhedos da Europa no século passado, eles terão sérios problemas. Na Cruz do Amor, Renata começa seu desfile com o primeiro look, e Augusto avisa que Gonçalo ligou avisando que agiram bem a tempo, pois a polícia foi, naquela manhã, procurar por ela na empresa. Ele ainda diz que ali é o melhor lugar onde ela poderia estar, pois está a salvo, e pede que a moça vá para a varanda, pois tem outra surpresa para ela. Na casa de Constanza, ela e Regina se despedem, mas combinam de conversar mais tarde. Acompanhada por seguranças, Regina se encaminha até seu carro quando vê Josefina passando em outro e reconhece imediatamente a mulher.